eu sou Graziele, sou conselheira do CEPES, já fui da diretoria e também hoje sou assessora política no INESC. Eu sou mestre em saúde coletiva, com ênfase na linha de economia da saúde. O meu foco de estudo é avaliar a eficiência e a parte de financiamento, principalmente da atenção primária à saúde, considerando que é uma atenção essencial para se estruturar todo o Sistema Único de Saúde. Bem, a saúde ela é essencial para a democracia, porque uma vez que você tem uma saúde bem estruturada, bem planejada, eu quero parar. A saúde ela é essencial para a democracia. Se a gente for pensar o que de fato significa democracia, que é um Estado para todos, de forma igual, igualitária, com equidade para todos, se você não tem uma garantia de saúde, você inviabiliza qualquer ideia de democracia existente. Isso acontece porque se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, o que aliás é muito frequente se dizer, a única coisa que as pessoas precisam, a única política pública necessária é a política de trabalho. Bem, ela realmente é essencial, de fato é um direito, inclusive um direito humano, mas ela não é única. Como você pode querer exigir das pessoas que trabalhem se elas não têm saúde? Sem qualquer nível de saúde, como você pode exigir de alguém que ela estude? Sem saúde, como você pode exigir de alguém que ela produza? É inviável. Se quer um país com pessoas estudadas, com desenvolvimento, que produza, que trabalhe, é essencial que a saúde seja garantida. E não dá para pensar na saúde de uma forma que não seja com equidade para todos. Porque quando você tira a equidade de saúde, você tira a oportunidade igual para todos. Então, como eu posso exigir que todas as pessoas se trabalhem, avancem coletivamente, se eu coloco elas em níveis diferentes para poder iniciar o seu momento e sua trajetória de vida? É inviável. A saúde ela é a base para que todos os indivíduos possam ter oportunidades similares para poder seguir ao longo da vida. A Constituição brasileira criou o SUS, que vem há 3 décadas praticamente sendo implementado no Brasil, com graves problemas. Um deles e talvez o mais grave, é a sua questão do subfinanciamento e hoje até falamos de desfinanciamento. Você poderia comentar esse fato histórico, né, de como a gente sai lá da Constituição e chegamos até hoje na corda bamba com o direito à saúde? A saúde, quando ela é prevista na Constituição Federal de 1988, ela garante ali no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, as políticas econômicas existem para a garantia dos direitos, inclusive os direitos à saúde. E não o contrário. Os direitos não existem para uma política ou a economia é mais importante do que os direitos. A economia ela existe para os direitos e não uma lógica inversa do tipo, se não temos um momento de grande crescimento, não devemos garantir direitos. Então, o propósito final de uma economia, de um avanço, de um superávit primário, ou que deveria ser pelo menos, é de que os direitos fossem garantidos. Nessa lógica, a Constituição, ela, apesar de garantir o direito, ela não traz as bases do que seria de fato a fonte de financiamento para a saúde. Ela deixa claro que vai ter que ser aprovado, então, uma regulamentação que especifique depois quais são os critérios de divisão do financiamento da saúde, uma vez que ela tem que ser financiada pelos 3 entes, União, Estados e municípios. Diante disso, a partir de 1988, com a obrigação de garantir o direito à saúde, o Estado começa a se organizar para isso. Porém, a lógica do que vai financiar, qual a quantidade, com quanto cada um vai contribuir, só veio a acontecer com a emenda à Constituição número 29 de 2000. Quer dizer, foram 12 anos para se conseguir regulamentar de que forma seria o financiamento da saúde. Ainda assim, com a EC 29, não foi totalmente estruturada. A gente tem ali os primeiros percentuais de quanto estados e municípios vão aplicar, mas para a União, o percentual que ela deveria aplicar, existia um artigo nessa emenda que dizia que uma lei complementar iria regulamentar essa emenda constitucional e dizer quanto que a União deveria aplicar, então, em saúde. Bem, essa lei complementar só veio em 2012. Quer dizer, foram mais 12 anos para que fosse regulamentado o que a União deveria aplicar, então, em saúde. Então, a gente pode perceber, é um processo difícil, de grandes disputas para se garantir a base de financiamento para o direito à saúde.
Com a Lei Complementar 141, foi um grande avanço para a saúde, na verdade. Ali aparecem o que são e o que não são ações e serviços públicos em saúde. Até então, muitos governos, prefeitos, governadores, presidentes, ministros, secretários, eles colocavam no cálculo do que era gasto em saúde coisas que de fato não eram gastos em saúde. Então a Lei Complementar 141 foi um grande avanço nesse aspecto, ao determinar o que é e o que não é considerado como gasto em saúde. Além disso, ela traz um outro artigo, quais são os valores que a União deve então aplicar para financiar o SUS. E naquele momento então foi entendido que, apesar de não ser um percentual como existia para estados e municípios, ainda assim era um avanço. Finalmente estava se regulamentando que a União deveria aplicar o valor que tinha sido aplicado no ano anterior, mais uma variação do PIB. E com um critério ainda que dizia que não poderia ser aplicado um valor inferior ao ano anterior. Então eu já sabia que, mesmo se a economia fosse mal, pelo menos o que foi aplicado no ano anterior, corrigido da inflação, seria aplicado. Porém, se a economia estava bem, ia se aumentar cada vez mais a aplicação na saúde, o que corresponde à lógica do que é a base dos princípios dos direitos humanos, que dizem que deve se aplicar de forma para a realização progressiva de um direito o máximo de recursos disponíveis. Então, essa lógica, de certa forma, atendia esse princípio. E eu acho que é importante colocar essa base de financiamento na Lei Complementar 141, uma vez que a gente vive hoje a grande questão da PEC 241, que é uma proposta de emenda à Constituição que tenta então mudar qual é a base de financiamento não só do direito à saúde. Essa questão é uma questão importante, principalmente porque a gente agora está diante da proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 241. A PEC 241 ela tenta trazer uma nova forma de se calcular o que vai ser aplicado para os direitos sociais e para as políticas públicas. Então, ali é colocado que o cálculo, a partir de agora, vai ser assim: o que você aplicou no ano anterior, corrigido pela inflação, é o teto para todas as políticas públicas e para todos os direitos, saúde inclusa. Acontece que essa lógica, na verdade, era o mínimo da Lei Complementar 141, se a gente for avaliar. Então, o mínimo, em caso de uma crise, esse era o cálculo, e não o teto. Então, além disso, na Lei Complementar 141 dizia que, em caso da política estar melhor, seria corrigido pela variação do PIB, o que é extremamente justo. Se um país está avançando economicamente, os direitos também têm que avançar. O máximo de recursos disponíveis tem que ser aplicado para a garantia de direitos, para a garantia de saúde pública para todos. E não é essa a lógica que a PEC 241 faz. Ela pega, então, o valor mínimo e coloca como teto para a garantia de direitos. Isso inviabiliza completamente a garantia dos direitos. E ainda mais importante, no Brasil, que é um país onde os direitos não estão estruturados. Se a gente for pensar, o SUS foi um grande avanço para garantir o direito à saúde. A gente teve uma série de avanços, a gente diminuiu a mortalidade infantil, a gente avançou em vários indicadores, mas ela ainda não está, essa política de saúde, o SUS ainda não está completamente estruturado. Ele ainda requer mais investimentos na sua infraestrutura, na sua realização progressiva, para que de fato seja uma política, um direito para todos e com qualidade. Então, uma vez que você aprove uma lógica como a da PEC 241, você limita por completo qualquer possibilidade de avançar na realização desse direito. E é interessante que esse desmonte não acontece só com essa proposta da 241, porque quando vem a Lei Complementar de 2012, com essa série de avanços, na sequência, em 2015, a gente já tem a emenda à Constituição 86, que já diminuía também um pouco o cálculo do que seria aplicado em saúde, porque eles mudam a lógica e falam que o piso da saúde passa a ser 15% da receita corrente líquida, mas que será de forma escalonada ao longo de 5 anos. Então, nesses primeiros 5 anos, houve já uma redução. Em 2016, a gente já vive esse cenário de redução do investimento em saúde. Então, o atentado contra o financiamento e contra a própria política e o direito à saúde é uma constante que a gente vê desde quando a Constituição foi aprovada. É como se a gente viveu um momento único na elaboração da Constituição de 88, uma série de forças, de momento de história que existiu ali, conseguiu garantir uma Constituição cidadã e ao longo dos anos vem se tentando várias manobras então para poder anular e retirar o que o texto constitucional diz. O
capitalismo mundial, inclusive o brasileiro inserido nessa lógica mundial, ele teve uma mudança extremamente importante a partir de quando a gente vive o processo de globalização. Então, quando vem a globalização, a gente muda muito a lógica do que é o capitalismo. Então, a gente pensa ali década de 60, década de 70, a forma como o capitalismo se estrutura globalmente, ela é bastante alterada. Cada vez mais a gente vai deixando, então, de ter um capitalismo estruturado com burguesias locais, com proprietários de empresas nacionais, e a gente passa a ter, então, grandes corporações internacionais e a existência de paraísos fiscais. Isso é um elemento extremamente importante, porque se perde a lógica do que seria as indústrias nacionais, a sua elite nacional, e a gente passa então a tratar, na verdade, das empresas transnacionais, multinacionais e de todos os mecanismos ali envolvidos. E o grande drama que a gente vive mundialmente, não só no Brasil, é que apesar do avanço do capitalismo nessa lógica de globalização, a gente não teve uma regulamentação também nesse sentido. Então, se a gente pensa o sistema tributário, os países permanecem tendo seus sistemas tributários, mas isso não acontece no sistema tributário internacional. Não houve avanço para regular e para melhorar o sistema, como houve no avanço da globalização. Diante desse elemento, a gente tem grandes corporações, cada vez mais concentrando a renda para elas e para os seus proprietários, sem regulação nenhuma, transferindo todos os seus lucros para paraísos fiscais, sem serem tributados. E qual é a importância dessa tributação? Sem tributação adequada, não tem como financiar estados. Sem financiar estados, não tem como financiar direitos, não tem como financiar políticas. E é isso que vai acontecendo nos diversos países, inclusive o Brasil. Então, o Brasil vive um cenário onde muitas das empresas aqui existentes, elas são internacionalizadas, ela tem grandes corporações entrando no país. É importante dizer que até recentemente, na saúde, no SUS, não era permitida a exploração do capital estrangeiro na saúde, e isso não é mais uma verdade. Então, tem 2 anos que foi liberado isso, e agora o capital estrangeiro pode sim se inserir, participar e explorar o SUS, como tem feito nos demais campos econômicos. Porque a saúde, além de ser um direito, ela também funciona como campo econômico. Existe, inclusive, um entendimento de que a saúde ela tem uma grande capacidade de reprodução econômica. A cada R$1 que você aplica nela, você tem um retorno muito maior do que foi aplicado. Então, é lógico que existe um grande interesse das corporações de se apropriarem da oferta de serviços, sabendo que a cada R$1 que eles investirem, eles vão ter um retorno muito maior daquele investimento feito. Ao tratar do tema de tributação, é importante a gente pensar como os sistemas tributários se organizam. O Brasil, por exemplo, tem um sistema tributário extremamente injusto, e ele é injusto por ser regressivo, isso é, ele tributa proporcionalmente muito mais os mais pobres e a classe média do que os mais ricos. Se a gente pensar os tributos dentro de 3 classes, os tributos sobre consumo, sobre renda e sobre patrimônio, hoje o Brasil tem 50% da sua tributação sobre o consumo. Isso quer dizer que pobres e classe média são os que mais estão pagando, porque praticamente todo o seu salário vai para o consumo, para comprar alimento, para comprar vestimento, para poder se deslocar. Então, em tudo que fazem, são tributados. Quando a gente vai já para o grupo dos super ricos, né, brasileiros, essa não é uma verdade. Uma pequena porcentagem de sua renda que vai para o consumo e o restante seriam então os tributos mais diretos, que seriam os tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. Acontece que o tributo sobre a renda e o patrimônio no Brasil eles são extremamente baixos. Bem, o de renda, na verdade, ele é extremamente baixo para esse grupo dos super ricos, né? Porque ele tem uma capacidade de ser progressivo e ele, de fato, é até a classe média alta. Ele vem sendo progressivo e, a partir dali, ele para de ser. Isso acontece porque o imposto de renda, primeiro tem uma lei que foi aprovada em 95, no governo FHC, que diz que não haverá tributação sobre lucros e dividendos. Então, tudo que for lucro e dividendo não vai ser tributado no imposto de renda. Qual é a forma que os ricos ganham seu dinheiro? É via lucros e dividendos. O rico, ele não tem um salário, ele não tem desconto em folha do imposto de renda, como acontece com classe média, inclusive classe média alta. O rico, ele tem a sua renda por meio de lucro e dividendo. E esse lucro e dividendo, ele não é taxado. Então, o que acontece é que o imposto de renda, então, não é taxado sobre esses super ricos. Olha o quanto é injusto.
uma pessoa classe média, um trabalhador, mesmo que ali no teto do imposto de renda, pagando uma alíquota de 27,5%, está pagando muito mais imposto de renda do que um super rico que ganha ali 320 mil por mês. E esse grupo de super ricos no Brasil é um grupo de 71 mil pessoas. Aliás, esse é um dado de 2014. Em 2015 é um grupo de 74 mil pessoas, concentrando cada vez mais a renda, chegando hoje a 23% de toda a riqueza nacional. Então, um 0,001% do povo brasileiro concentrando praticamente um quarto de toda a riqueza nacional, sem serem tributados nessa sua renda. Então, é extremamente injusta a forma como a coisa se articula. E, por fim, o tributo sobre o patrimônio. No Brasil, é a menor tributação sobre o patrimônio que existe, que chega a apenas 3%. Em todos os outros países, é uma média de 10% a 12%. Então, quando a gente fala que o Brasil precisa de uma reforma tributária com justiça fiscal, a gente está querendo dizer que a gente precisa de um sistema tributário que não seja tão regressivo, que seja mais progressivo, isso é, tribute mais os super ricos, os ricos, que retire essa lei que impede a tributação sobre lucros e dividendos, faça uma taxação mais direta e diminua a tributação mais indireta, alivie a carga tributária para os pobres, para a classe média, para as pequenas e médias empresas e tribute mais quem tem mais capacidade. Isso é justiça, isso é o justo. Apesar de reconhecer a necessidade de uma reforma tributária com justiça fiscal, é também importante considerar o cenário que nós vivemos hoje. O Congresso brasileiro é um dos congressos mais difíceis que nós já tivemos. E o atual governo, o atual executivo também é um dos executivos mais difíceis que já tivemos. Se nós considerarmos os dois, principalmente o novo ministério formado, nós vamos ver que é basicamente formado por homens brancos de meia idade. Só isso já representa um imenso retrocesso. Qual é a porcentagem da população que está sendo representada por esse grupo, tanto no executivo quanto no legislativo? Pelo menos metade da população é de mulheres. Qual é a representação das mulheres hoje, tanto no executivo como no legislativo? Seus interesses têm como ser garantidos? E não só com relação a mulheres, mas com todas as outras questões. Será que os interesses de uma reforma tributária com justiça fiscal têm como ser garantido? Uma reforma da Previdência que, ao invés de prejudicar e tirar direitos, consiga levar em consideração a questão demográfica, tem como, de fato, ocorrer? Uma reforma trabalhista que, ao invés de tirar direitos, como é proposto, cada vez mais, traga mais benefícios à sociedade. Será que é possível com esse Congresso que nós temos hoje? Então, tudo que a gente... Uma reforma política, como hoje tem sido muito falado, principalmente frente ao cenário que nós temos vivido, né, de golpe, será que ele é possível de ser discutido de uma forma adequada e de acordo com o interesse da maioria, sendo que ele está tão mal representado? Então, não é possível pensar nessas reformas estruturantes e extremamente necessárias sem considerar esse contexto. Dito isto, ao mesmo tempo é muito complicado pensar que, se não é possível fazer com eles, também é possível esperar? Será que tem como esperar até a próxima eleição? Será que a gente tem como esperar até ter uma oportunidade de eleger adequadamente? E sabendo, inclusive, que o próprio sistema eleitoral inviabiliza que seja feito dessa forma? Será que tem como esperar um momento oportuno onde tudo seja favorável novamente para poder fazer acontecer? Não parece ser possível. O momento exige soluções criativas. Inclusive, eu não tenho a solução criativa para essa situação, né? Eu acho que precisamos sim de uma solução criativa, acho que virá do povo, principalmente desses que estão subrepresentados e que têm mais necessidade. São eles que eu acho que vão achar a alternativa, o caminho, o mecanismo, como sempre acaba acontecendo, né? E tenho a esperança de que essa alternativa surgirá, de que teremos um processo que trará, então, primeiramente, como parece ser, uma reforma eleitoral e política para que todas as demais reformas estruturantes venham a ocorrer. Parece, pela forma como a sociedade tem se reorganizado, se reestruturado, que temos essa oportunidade. E vamos ver como será, né? Dentro do Congresso Nacional hoje, existem diversas formas... Dentro do Congresso Nacional existem hoje diversas... De novo. Então, depois eu comecei de novo. Não, é que você comeu o nacional. Tá bom. No Congresso Nacional hoje existem diversas forças que tentam garantir seus interesses. No campo dos direitos sociais, para reduzi-los, onde se inclui ali a saúde, estão principalmente grandes corporações ou grandes entidades representativas
de grandes detentores de riquezas. É o caso, por exemplo, da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. É o caso. É o caso, por exemplo, da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Está sempre presente em todas as discussões fiscais e econômicas dentro do Congresso, inclusive com relação à PEC 241, que tenta liquidar todos os direitos sociais. Eles foram um dos convidados a falar em audiência pública, sendo que as audiências públicas, apesar de serem aprovados diversos requerimentos para a realização, não foram realizadas, foram desproporcionalmente representadas, praticamente nenhuma pessoa que era contra a PEC 241 teve garantido o seu direito de participação social ali, e, ao contrário, os que eram a favor tiveram. E uma das entidades que participaram ali foi a FEBRABAN. Uma outra entidade que tem sido bastante presente no Congresso é a Fiesp, que é a Federação da Indústria de São Paulo. Ela teve um papel importante, tanto no processo de impeachment, quanto tem tido nos processos para poder diminuir os direitos sociais no país. Além disso, também temos as grandes corporações do campo da saúde internacionais, como, por exemplo, a AMI, o Global Health, que tem tentado influenciar os processos e tem conseguido, com a aprovação da lei que autorizou a entrada do capital estrangeiro na saúde, além das grandes corporações farmacêuticas, que com o objetivo de garantirem a sua patente, a sua venda de medicamentos com preço mais elevado, também tem tentado passar alterações na legislação brasileira. Inclusive, estão tentando passar uma nova lei de patentes para poder ampliar o seu tempo de patente, a forma como é estruturada toda a política de patente de medicamentos no país. Inclusive, recentemente, lá no INESC, a gente fez um estudo sobre a questão de medicamentos e a gente conseguiu observar que nos últimos anos, dentro do Ministério da Saúde, o bloco de financiamento que tem crescido proporcionalmente mais é o bloco de financiamento da assistência farmacêutica. E aí, entrando dentro dele para avaliar o que ali dentro tem crescido, a gente percebe, então, que é o bloco de medicamentos especializados, com uma redução considerável do que foi gasto com HIV/AIDS, que é uma política internacionalmente reconhecida do Brasil. A gente começa, então, a diminuir o seu financiamento a partir de 2010, depois se mantém, mas diminui muito de 2009 para 2010, e a gente vê nos últimos anos como a questão de HIV/AIDS tem se agravado no país, inclusive com o número de casos aumentando. A gente também vê o bloco de financiamento de medicamentos da atenção básica reduzindo, então, o que deveria ser uma política estruturante, tem uma diminuição do seu financiamento ali. Enquanto isso, os medicamentos especializados, que são os mais caros, normalmente os que têm mais patentes, crescendo muito. E também aonde estão inseridos os gastos com judicialização, que é uma questão importante a ser considerada quando se pensa nessas grandes corporações farmacêuticas que incidem no Congresso Nacional. E é importante por quê? Porque mesmo que o país tenha hoje uma Conitec, uma Anvisa, que são entidades bem estruturadas, com gente concursada, capacitada, técnica, e que tem conseguido responder às demandas a qual é sujeitada, num tempo hábil, num prazo de 6 meses, tem conseguido responder. Se podem melhorar? Podem, mas o tempo tem sido um tempo hábil. Apesar disso, são constantemente criticadas, julgadas e diminuídas, numa tentativa de fazer com que deixem de existir. Bem, se a gente tira o papel de Anvisa e Conitec, a gente liquida qualquer possibilidade de regulamentação da incorporação de novas tecnologias e medicamentos no país. A gente abre uma brecha para que não tenha qualquer controle nacional dos interesses dessas grandes corporações. E, normalmente, o que elas trazem como uma nova tecnologia não tem nada de novo. Fazem pequenas mudanças no medicamento que não representam avanço nenhum, apenas garantem uma nova patente de 20 anos para continuarem lucrando de forma absurda em cima das pessoas, em cima da doença, explorando a doença das pessoas. Esses grandes grupos que estão dentro do Congresso Nacional hoje, tentando influenciar as diversas pautas para reduzir, então, os direitos sociais e ampliar os seus interesses e ampliar os seus benefícios, eles se utilizam de vários mecanismos. Um bastante conhecido e ao qual já temos tentado reagir é a questão de financiamento de campanhas. Então, é bastante frequente, a gente pega todo o histórico no TSE de como vem sendo o financiamento das campanhas, a gente consegue observar
como essas grandes corporações, por exemplo, as grandes farmacêuticas, os grandes planos de saúde, têm financiado campanhas dos políticos. A gente pega, inclusive, quais são os políticos que hoje estão mais envolvidos nas pautas de redução do direito à saúde, inclusive da lei que altera a questão de patentes, são exatamente os políticos que foram financiados por essas corporações, por essas grandes empresas. Por exemplo, o próprio Serra, quem colocou para votar esse novo projeto de patentes, foi financiado por uma grande farmacêutica. O atual ministro da Saúde, amplamente financiado por farmacêuticas e planos de saúde. Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo como está diretamente relacionado ao financiamento da campanha e a pauta que eles levam adiante em defesa dos interesses dessas grandes corporações. Além do financiamento de campanha, também utilizam-se de manobras de lobby, acompanhamento direto, frequente dentro do Congresso. Quando a gente vai nas reuniões, a gente percebe como eles cerceiam e pressionam os parlamentares, mesmo quando o parlamentar ainda não se sente suficientemente seguro de votar um assunto, eles são tão pressionados que eles são incapazes de reagir. Além da oferta de material estruturado, elaborado, para que os parlamentares possam, então, utilizá-los para poder tentar comprar ou vender uma ideia para a sociedade, que o que estão tentando passar é bom para elas. Vejamos, por exemplo, o caso da PEC 241. Tem-se uma proposta de reduzir direitos, por outro lado, se amplia o orçamento para publicidade. Qual é a lógica disso? Não tem dinheiro para direito, mas tem direito à publicidade? Para falar que uma lei que corta direitos tem que passar, inclusive falando vamos tirar o Brasil do vermelho? De qual vermelho? Só se, né? Então, assim, vamos tirar o Brasil do vermelho econômico para colocar no vermelho do sangue das pessoas que perderão seu dinheiro, que serão agredidas pelo corte de financiamento para o SUS? Vamos colocar, então, no vermelho do sangue? É isso que eles querem? Tira o vermelho bancário e... Não tem lógica nenhuma o que estão fazendo. E aí lança uma campanha com amplo financiamento público para poder passar uma lei do seu interesse, que atende o interesse de muitos poucos e cortam direitos. É essa a lógica de como a coisa tem se estruturado. Além de se aproveitarem de diversas brechas regimentais. Se a gente pega o regimento da Câmara, quem é capaz de compreender aquilo? É um bloco gigante de normas e emaranhados que se perdem. Muitos poucos têm o controle do que acontece ali. E desde a gestão como presidente da Câmara do Eduardo Cunha, que todo mundo sabe qual foi o seu fim, né? Teve seu mandato cassado por toda a corrupção e tudo que está envolvido. Desde quando ele esteve à frente da presidência da Câmara, foi adotado uma manobra para fazer passar de forma extremamente rápida alterações extremamente importantes e que exigiam muito mais debate público, muito mais participação. A manobra que eles fazem é a seguinte: eles pegam uma pauta, por exemplo, PEC 241, Previdência Social, e colocam dentro de uma comissão especial. Nessa comissão especial, você muda a lógica de passar por diversas comissões, que é como sempre acontecia. Vamos discutir um tema da saúde, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, Seguridade Social, Avaliação Econômica, várias comissões, vários parlamentares com capacidade de discutir, debater, avaliar, realizar audiência pública, ouvir o povo, ouvir especialista. Coloca-se, então, em uma única comissão, com poucos parlamentares, que são escolhidos, indicados para estarem ali dentro, pelo próprio presidente da casa. Então, olha que coisa bizarra, né? Você reduz a capacidade de participação, inclusive dos parlamentares, dentro dessa comissão. A comissão trabalha dentro de um cronograma super apertado, com poucos dias, para poder avaliar temas extremamente importantes e que afetam a população como um todo. A partir dali, é aprovado um relatório dessa comissão, e esse relatório já vai direto para o plenário para ser avaliado. E quase sempre é feito como uma proposta de emenda à Constituição. Então, você cria uma emenda aglutinativa ali, que altera vários trechos constitucionais, muda toda a lógica do que era a Constituição, inclusive agredindo trechos que que não deveriam ser alterados, a não ser que houvesse uma nova Constituinte, é alterado através de uma emenda aglutinativa via comissão especial, que é votada uma vez nessa comissão especial, depois no plenário da Câmara, vai para o Senado, volta uma vez, mais uma vez em cada caso e está sendo aprovado.
Nunca se aprovou PEC, emenda à Constituição, alterações constitucionais, na velocidade como tem acontecido hoje, com tão baixa participação parlamentar e tão baixa participação social e tão baixa capacidade de debate social. As coisas estão sendo aprovadas tão sérias e tão graves sem que a sociedade sequer entenda o que está sendo aprovado, sem que ela sequer saiba o que está sendo votado ali. Diante desse todo cenário de ataque aos direitos sociais, existem formas de resistência. Uma delas a gente encontra no SEBS, que é uma entidade nacional, suprapartidária, de defesa do direito à saúde, da democracia, e nos seus diversos núcleos espalhados por todo o Brasil. O papel que o SEBS tem hoje, tanto na defesa da democracia quanto na defesa do SUS, é essencial. Uma capacidade de chegar à população por meio dos seus núcleos, conseguir levar o debate do direito à saúde, do seu financiamento, de como estruturá-lo, de como garantir qualidade com a população. Além disso, ele também tem a capacidade de influenciar os grandes debates por meio da sua diretoria nacional, com a produção de textos, de vídeos, de materiais diversos, sua essencial participação no Conselho Nacional de Saúde, em diversas audiências públicas, em reunião com o Executivo, através de processos, inclusive judiciais, quando se faz necessário que aconteça. Principalmente em momentos como o que estamos vivendo de tantos retrocessos, o Judiciário acaba sendo um local onde se busca guarida para poder tentar garantir pelo menos o mínimo para o povo brasileiro. Então, o SEBS hoje tem representado um grande local de resistência, aglutinando pessoas que defendem o direito à saúde e a democracia no país. O Núcleo DF, do qual eu participo, tem um papel interessante também pelo fato de estar aqui, né, onde está a Câmara dos Deputados, o Supremo, o Ministério da Saúde, para poder tentar influenciar também esses espaços. Então, ele atua tanto no nível local, quanto também no nível nacional, numa parceria para que a influência do SEBS se faça presente também nesses espaços de tomada de decisão.